Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao Lentes Curiosas para mais um vídeo. Hoje falaremos sobre 83 curiosidades fascinantes sobre o mundo. A palavra curiosidade tem origem no latim curiositas e significa desejo de conhecer. Sendo assim, é natural que esse desejo nos mova a sempre buscar novos fatos curiosos. Essa busca por conhecimento faz parte da natureza humana. Foi assim, por exemplo, que os humanos exploraram o ambiente, o uso de ferramentas e novas técnicas de sobrevivência. Ainda que a tecnologia e o conhecimento científico tenham avançado, isso não significa que o desejo por descobrir curiosidades diminuiu. Em média, cerca de 72 horas de conteúdo são enviadas para o YouTube a cada minuto. Segundo estimativas, o Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano. Em razão de sua gigante capacidade, a barragem da usina das Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo, na China, poderia prolongar a duração do dia no planeta. Isso porque o deslocamento de um alto volume de água em sua capacidade máxima seria capaz de adicionar 0,66 microsegundos à rotação da Terra. Ainda que as lâmpadas modernas queimem após algum tempo de uso, existe uma ligada há mais de 113 anos. O cérebro de um ser humano tem 75% de água em sua composição. O cachorro-quente foi inventado ainda no século XV, na Alemanha. Existem espécies de animais que continuam a crescer mesmo depois de adultos, como os cangurus, por exemplo. Um dos fatos curiosos sobre as vacas é que elas não são capazes de descer escadas. Em média, um adulto saudável respira até 550 litros de oxigênio por dia. De acordo com estimativas, 4% das pessoas são canhotas. A maior palavra da língua portuguesa é pneumo-ultramicroscópico silicovulcanoconiótico, uma doença provocada pela inalação de cinzas de vulcão. Logo após um trabalho de escola, um estudante foi responsável por desenhar a bandeira oficial dos Estados Unidos. A curiosidade é que, mesmo utilizada até hoje, na época sua professora considerou o desenho apenas mediano. A princípio, Sean Connery foi o ator convidado para interpretar Gandalf, em O Senhor dos Anéis. No entanto, o autor recusou o papel por não ter entendido a história. Anagrama numérico é o nome dado a expressões matemáticas como 12 mais 1 é igual a 11 mais 2. Somente na cidade de São Paulo, vivem mais de 600 mil japoneses. Dessa maneira, o país possui a maior comunidade nipônica fora do Japão. Na Etiópia, utiliza-se um calendário com 7 anos de atraso em relação aos outros países ocidentais. A Argentina tem a avenida mais larga do mundo, com 14 faixas diferentes. Em razão de seu isolamento e tamanho, a Austrália reúne mais de 10% de toda a biodiversidade do planeta. Como o maior país do mundo, a Rússia ocupa aproximadamente 10% do território do mundo. Enquanto isso, o menor país do mundo, o Vaticano, tem apenas 800 habitantes. Na Holanda, algumas das curiosidades que mais chamam a atenção falam de bicicletas. Isso porque o número delas no país supera 3 vezes o número de veículos. Logo após a fundação da Apple, seu terceiro fundador, Ronald Wayne, vendeu sua parte da empresa. Na época, os 10% que lhe pertenciam foram vendidos por apenas $800. A Bíblia Sagrada é o livro mais procurado na Amazon, juntamente com Jogos Vorazes e a biografia de Steve Jobs. Segundo uma pesquisa de 2008, 58% dos adolescentes britânicos acreditam que Sherlock Holmes realmente existiu. Durante os anos 90, houve um breve período em que metade de todos os CDs produzidos no mundo eram de publicidade da AOL. A Segunda Guerra Mundial é repleta de curiosidades. No ramo gastronômico, foi nesse período em que um italiano inventou a Nutella, depois de adicionar avelãs ao chocolate. Na época, a ideia era aumentar a validade do produto. O japonês Tsutomu Yamaguchi sobreviveu aos 2 atentados nucleares realizados no Japão. Ele morreu aos 93 anos, em 2010. Em 2011, logo após um homem fazer xixi num reservatório de Portland, ele precisou ser completamente esvaziado. Por causa disso, milhões de litros de água foram desperdiçados. Se você soletrar a contagem de 1 a 1000, em inglês, nunca irá precisar usar a letra A. Logo após a morte de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa virou decoração para o banheiro do rei Francisco I. Assim que os nomes de aeroportos foram padronizados com 3 letras, os locais que possuíam siglas com 2 letras simplesmente adicionaram um X.
Quando a Universidade Estadual do Novo México realizou sua primeira cerimônia de formatura, em 1893, tinha apenas um estudante. Entretanto, ele foi morto a tiros antes do evento. Por ter filmado o momento do assassinato de John F. Kennedy, Abraham Zapruder garantiu uma fortuna de 16 milhões de dólares para sua família. Se todas as casas desocupadas dos Estados Unidos fossem dadas a moradores de rua do país, ainda haveriam residências sobrando. Em Nova York, caso alguém venda uma casa considerada assombrada, é obrigada a avisar o comprador. O Japão possui vários sabores de sorvete curiosos, como o de enguia, por exemplo. Quando Usain Bolt faz fotos profissionais, exige que elas sejam feitas na Jamaica. Isso porque ele tem a intenção de contribuir com a economia do seu país. Em Hong Kong, a reserva de água doce é limitada, então os banheiros contêm água do mar nas privadas. Janis Joplin deixou 2,5 mil dólares para seus amigos em seu testamento, com a intenção que eles fizessem uma festa após sua morte. Depois que morreu, o inventor da lata de Pringles, Frederick Baur, foi cremado e colocado em uma das latas. Em média, são necessárias cerca de 364 lambidas para terminar um pirulito. O criador da vacina contra a poliomielite, Jonas Salk, nunca quis patentear a sua invenção. Um dos fatos curiosos sobre o McDonald's é que, apesar do símbolo amarelo, existe uma única loja no Arizona em que a cor predominante é turquesa. A cada segundo que se passa, o Sol realiza um processo de fusão nuclear que converte em 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. Caso a cabeça de um alfinete fosse feito com a mesma matéria que uma estrela de nêutrons, pesaria 1 milhão de toneladas. As áreas mais profundas do oceano podem chegar a até 11 mil metros de profundidade. Um humano adulto é composto por 206 ossos, mas os bebês possuem 270 quando nascem. Isso porque, ao longo do crescimento, os ossos menores se fundem em ossos maiores. Ao orbitar ao redor do Sol, a Terra atinge uma velocidade média de cerca de 170 mil km/h. Os vasos sanguíneos do corpo humano possuem 96 mil km de extensão. Segundo estimativas, o universo pode ter mais de 10 bilhões de galáxias. Em razão da distância que está da Terra, a luz do Sol demora 8 minutos e 20 segundos para alcançar o nosso planeta. Sendo assim, sempre que vemos o Sol ele já passou daquele ponto há algum tempo. Um dia não tem exatamente 24 horas, mas sim 23 horas e 56 minutos. É por isso, então, que precisamos adicionar os anos bissextos para compensar o tempo. Assim como os humanos, os cães de pradaria também se cumprimentam com beijos. Até hoje, o voo mais longo de uma galinha registrado durou 13 segundos. No Japão, existem casas de banhos tradicionais que não permitem a entrada de pessoas com tatuagens. Até 2011, os russos não classificavam cerveja como bebida alcoólica. Dessa maneira, eles classificavam a bebida como refresco. Cerca de 1,5 milhão de euros são jogados por ano na Fontana de Trevi. Logo após um embate entre prefeitura de Roma e igreja, ficou decidido que ninguém ficaria com o dinheiro, que deveria ser destinado à caridade. Certa vez um australiano anunciou a Nova Zelândia no eBay. Ele chegou a receber 22 lances, com valor máximo de 3 mil dólares australianos, mas o eBay cancelou a venda. Ainda que sejam bem pequenos, os mosquitos são os animais mais mortais do mundo. Anualmente, eles matam cerca de 725 mil humanos, mais do que as guerras. Uma pulga é capaz de saltar até 350 vezes o seu próprio tamanho. Ainda em curiosidade sobre pulos, os elefantes são os únicos mamíferos que não conseguem pular. Já uma formiga é capaz de levantar cerca de 50 vezes o seu peso. As girafas não possuem cordas vocais. Em média, a língua de uma baleia azul tem o mesmo peso de um elefante adulto, 3,6 toneladas. Cada borboleta tem, em média, 12 mil olhos. Os animais vertebrados que vivem por mais tempo são os tubarões da Groenlândia. Isso porque podem chegar a até 400 anos. Algumas das árvores mais velhas do mundo possuem 5 mil anos de idade. Os ursos polares possuem uma camada de gordura isolante tão poderosa que não podem ser detectados por câmeras de calor. Originalmente, a palavra Brasil queria dizer vermelho como brasa. O Brasil é o quinto país do mundo em extensão territorial.
Além disso, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, na floresta amazônica. Por outro lado, também é o país que mais desmata em todo o planeta. Ainda em curiosidades sobre a flora nacional, o Brasil é o país que mais produz café no mundo. Na lista das 30 cidades mais violentas do mundo, 12 ficam no Brasil. Todas as moedas e cédulas de real são produzidas pela Casa Moeda, no Rio de Janeiro. Entre os estados do Brasil, Tocantins é o mais novo, fundado em 1988. Um dos fatos curiosos sobre a nossa culinária é que a feijoada é considerada prato nacional. Todos os planetas do Sistema Solar têm nome de deuses, com exceção da Terra. Além disso, a Terra também é o planeta mais denso do Sistema Solar. Por causa de um tornado de fogo que atingiu Tóquio, em 1923, 38 mil pessoas morreram. Segundo estimativas, cerca de 2/3 das pessoas nunca viram neve durante a vida. E para completar os nossos fatos curiosos, no passado, antes do desenvolvimento das árvores, o planeta era tomado por cogumelos gigantes. O diâmetro lunar pode aumentar em até 14% durante uma superlua. Esperamos que tenha gostado de saber sobre tanta curiosidade. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!